Motivo de alegria estar aqui nessa noite. Como é bom. Hoje fechamos as portas do prédio, mas não fechamos a porta da igreja. Peguei os jovens, liguei para o líder de jovens e falei: olha, hoje não tem juventude lá na igreja. Hoje a juventude vai para a igreja do pastor Rafael. E nós, logo o Natan prontificou, pegou sua van e nós estamos aqui para a glória de Deus. Pastor Rafael, pastor Michele, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Depois você pega ele e eu vou ajudar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o meu coração queima nessa noite. Há alguns dias eu venho buscando do Senhor em oração e o Senhor tem falado muito comigo em relação ao que está fraco, ao que precisa de renovo e ao que precisa de restauração. É tão interessante que hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas mais apontam do que estendem as mãos. E é tão interessante que para viver esse fogo, essa chama, nós precisamos entender de onde partiu todas as profecias nas Escrituras, para chegar até um tempo de igreja de Atos, no capítulo de número 3, no capítulo de número 4, versículo 31, no versículo de 32, ao qual todos estavam reunidos e o Espírito Santo, a casa se move, o Espírito Santo enche a casa, enche o povo. Capítulo 2, ali vivia em comunhão, no partir do pão, em oração. No capítulo 2, versículo 1, nós entendemos a relação de que de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Mas nós entendemos o capítulo 1, versículo 8, que é uma promessa. Mas nós não vamos pregar em Atos nessa noite. Eu quero que você abra comigo as Escrituras, lá no livro do profeta Ezequiel. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. Aleluia. Ezequiel capítulo 36, versículo de número 26. Capítulo 36, versículo 26. Todo mundo achou? Da glória. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa que está aqui comigo, né? Minha bicicletona. Ninguém sabe disso, né? Minha bicicletona. Porque tinha um jovem na igreja que eu pastoreava e ele falou: pastor, eu quero namorar, eu quero arrumar pelo menos uma bicicletinha para mim. Aí eu olhei para minha esposa e falei: opa, bicicletinha? Aí eu olhei para minha esposa e falei: essa é minha bicicletona. Então, 90% do meu ministério está condicionado à vida da minha esposa, porque sofreu comigo, passou fome comigo, lutou comigo, foi caluniada comigo, foi para a guerra comigo, porque eu falo que a esposa, ela é princesa fora da batalha. Na batalha ela é um soldado, ela se fere, ela chora, e é nos bastidores que elas estão sempre de joelho por nós, né, Michele? A gente sabe disso. Um ministro louco tem que ter uma esposa mais doida do que ele. Amém? E vos darei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de quê? E porei dentro de vós. Já era para você ter dado um glória. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus juízos e guardeis o quê? Os meus estatutos.
E habitarei na terra que vos dei aos vossos pais, e vos me serei por quê? Por quê, irmão? Por povo. E eu vos serei por quê? Por Deus. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não darei fome sobre a terra. Capítulo de número 37, versículo 15. Capítulo 37, versículo 15. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, pega um pedaço de madeira, escreve nele me ajuda a pregar, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira, escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, e ajunta um no outro. Ajunta um no outro. Repita comigo: cruz. Entendeu aí ou não? Pegou ou não? Versículo 22. Deles farei uma só nação, na terra, nos montes de Israel, e um só rei reinará sobre eles, e levantarei um só pastor. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Eu vou manter aqui. Vocês vão me ajudar a pregar aí. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois... Quem leu o primeiro texto que eu fiz a exposição, capítulo 36, versículo 26... capítulo 37, versículo 15, e agora o capítulo de número 2, versículo 9, de 1 Pedro, está dizendo que vós sois a geração que? Um sacerdócio, uma nação, e um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes dos que vos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Pai, esta é a tua palavra, ela é digna de toda aceitação. Pai, não permita empobrecê-la nem tocar na tua glória, mas que em tudo o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Senhor, há um povo aqui nessa noite sedento pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus amado, Pai, tudo que o Senhor, ó Deus amado, quiser fazer, o Senhor vai fazer da forma do Senhor. Deus, no nome de Jesus, quando a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, Pai amado, nós cremos, ó Deus amado, em tudo isso. Cremos, ó Deus amado, no mover do Senhor. Pai, aquilo que morreu no Éden, nasceu na cruz. Pai, em nome de Jesus, aquilo que perdeu no Éden foi achado na cruz. Pai, aquilo que no Éden, ó Deus amado, foi, ó Deus amado, uma expulsão, na cruz foi, ó Pai amado, um chamado. Meu Deus, e nessa noite eu quero me colocar como um carteiro aqui. Pai, a carta é a tua palavra. Meu Deus, o carteiro, ele não tem valor. Carteiro não recebe abraço, carteiro não é aplaudido, carteiro não é beijado, mas a carta, ela tem importância. Nós esperamos a carta. Pai amado, que eu desapareça aqui, para que o Senhor seja, Pai amado, tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, primeiro texto que fala sobre: eu vos darei um coração novo, um espírito novo. Eu tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e colocarei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus caminhos e guardeis os meus estatutos. Ezequiel também está falando de um povo só, e no capítulo de número 36, 26, ele está falando de uma troca. Ezequiel está falando de uma mudança. Quando nós olhamos o texto de Gênesis, a Bíblia nos fala a respeito da expulsão de Adão, por causa de que Adão ele peca, de que Adão ele come, e de que Adão ele esconde ao invés de se apresentar. Deus não está procurando uma geração que esconde de Deus quando peca, mas Deus está procurando uma geração que se apresenta a Deus quando erra. Deus não está procurando uma geração que se cobre com folhas de figueira como Adão se fez.
Deus está procurando um povo que está bem entendido do capítulo de número 3, do versículo de número 15 do livro de Gênesis, quando Deus ele vai e veste o homem com pele de animal. Então o primeiro sacrifício quem fez não foi o homem, quem fez foi Deus. Assim como, querido, o amor não partiu do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Assim como a misericórdia não parte do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Ei, você precisa entender que tudo temos, mas só temos se do céu nos soldado. Ei, querido, se você tem unção, a unção não parte de homem para homem, a unção partiu de Deus para você. Nós precisamos compreender que há um tempo novo para a igreja, há um tempo de despertamento, ei, há um tempo de igreja ser atador de ferida, há um tempo da igreja colocar Jesus no centro, há um tempo da igreja começar a abraçar mais, há um tempo da igreja entender, se o coração não mudar, se o espírito não mudar, Adão vai continuar de pé. Mas escute uma coisa, é necessário que o primeiro saia para que o segundo assuma. Então deixa Adão embora e vai para a cruz. Ei, é um coração novo. Diga para o teu irmão, é novo, não é velho, não é adâmico. Ei, lá no Éden Adão perde, no Éden Adão entrega, no Éden Adão se esconde, Adão é retirado e na porta do Éden é colocada uma espada. Essa espada é um sinal, pastor Rafael. Essa espada, Jesus disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Porque a espada já foi colocada no lugar que Adão perdeu. E para o homem voltar para lá, é só passando pela cruz, que é o mesmo formato da espada. Então quando Jesus diz que vem trazer espada, ele não vem trazer espada sobre o homem, ele vem trazer espada sobre o pecado. Ei, querido, ele vem trazer espada sobre o diabo. Ei, lá no Salmo capítulo 68, versículo 21, a Bíblia diz: e ele ferirá o crânio da caveira cabeluda que anda nos seus pecados. Você sabe o que é isso? O Gólgota é somente um extrato daquilo que antes da fundação do mundo já foi feito. Você não entendeu? Eu vou repetir. Ei, querido, o Cristo na cruz do Calvário, lá no Gólgota, é somente um extrato que Deus está esfregando na cara do diabo, que achou que era dono de tudo, porque Adão perdeu. Escute uma coisa, Deus só está esfregando na cara do diabo o extrato e está dizendo: tetelestai, porque a dívida está paga. Escute uma coisa, Jesus ele grita tetelestai na cruz, e nós vamos chegar lá. Mas eu preciso trazer um recado para alguém que está aqui. No capítulo de número 36, nós estamos vendo uma mudança, uma transformação. No capítulo 37, nós vemos que o próprio Ezequiel, que profetiza sobre transformação, ele está dentro de um vale, porque quem recebe orientações para transformação, ele precisa acreditar no que Deus está falando. Se no capítulo 36 Deus está dizendo que vai transformar, no capítulo 37 Deus coloca Ezequiel num lugar que está cheio de osso. Você não pegou. No 37 ele diz coração de carne. No 36 ele diz coração de carne, espírito novo, coração novo, tudo novo. Mas no capítulo 37 está tudo velho. No capítulo 36 Ezequiel está falando que vai dar tudo novo, e vai colocar algo que vem do céu para o homem, não é do céu para a terra. Porque o Espírito de Deus não habita na terra, habita dentro do barro. Porque terra seca não consegue formar barro, não consegue formar vaso. Terra ou seja, para formar um vaso precisa de terra seca, sim, mas a terra precisa da água. Mas a água e a terra precisam de mãos. Porque não tem como formar sem alguém. No 36, o que ele fala? Sobre o quê? Transformação, mudança, tudo novo. E no capítulo 37, está tudo velho.
No capítulo 37, Deus pega Ezequiel e coloca onde? Em volta ou no meio? No meio. Mas Ezequiel não permanece no meio. Por que Ezequiel não permanece no meio? Porque no meio só pode ficar um. Porque quem está no meio, quem está no centro, é quem dá ordem. Quem está no centro é quem manda. Quem está no centro é quem instrui. Quem está no centro é quem transforma. Quem está no centro é quem recebe a adoração. Então ele diz, então agora ele sai do centro e ele faz com que Ezequiel ande ao redor do vale, não no meio. Sabe por quê? Porque no meio tem osso. Se no meio tem ossos, e se tem um homem no meio de ossos, tem um perigo. Qual que é o perigo, pastor Rafael? De pisar. Aonde? Em ossos. Talvez você está passando ou já passou um momento de frieza, ou até momento de morte espiritual. E tem alguém apontando o dedo e está dizendo, está caído, está morto, não tem jeito mais. Não tem jeito, não levanta mais, está seco. Eu não vejo nada. Quando o vento bate é só poeira. Eu vou pisar. Cuidado, porque no capítulo 36 é tudo novo. Mas quando fala de tudo novo, a profecia está dizendo, é povo meu, e eu sou Deus deles. Diga para o teu irmão, cuidado onde você pisa. Fala para ele, está seco, mas é de Deus. Está num vale, mas é de Deus. Parece que está tudo morto. Fala para ele, mas é de Deus. Parece que não vai nada para frente, mas é de Deus. Ei, é só questão de tempo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer ser osso no meio de osso, mas Deus vai levantar nessa noite profeta no meio de vale. Ei, tudo que se morre, tudo que morre, coloca onde? No cemitério. Você já chegou dentro de um cemitério ou num velório e você viu alguém desossar uma pessoa, jogar a carne lá dentro, os nervos lá dentro e tirar os ossos e deixar por cima? Então os ossos também são enterrados. Então por que os ossos estavam no vale? Por que Deus não enterrou? Porque o vale de ossos secos está apontando a situação da casa de Israel. Um povo que havia errado contra o Senhor. É um exército. Deus manda profetizar para osso. Por que não mandam profetizar para a gente? E essa é a palavra que eu quero entregar nessa noite. Deus não enterrou aqueles ossos. Era a casa de Israel, mas Deus não enterrou aqueles ossos. Por quê, pastor Leandro? Segura aí. Porque Deus não enterra o que Ele vai usar de novo. Está caído, pastor. Deus vai usar de novo. Errou, pastor. Deus vai usar de novo. Está no vale como ossos secos. Espera aí que eu estou colocando o profeta. E quando eu der a ordem, você vai ouvir um reboliço. Deus vai usar de novo. Estão falando mal de você. Deus vai usar de novo. Estão te caluniando. Deus vai usar de novo. Estão zombando. Deus vai usar de novo. Estão falando mal, mas é casa de Israel. Estão querendo pisar, mas é casa de Israel. Sacode o teu irmão e diga para ele: você tem dono. Você tem dono. Você tem dono. Não pisa não. Pastor, mas é osso. É osso, mas tem dono.
Pastor, mas errou, mas tem dono. Falhou, mas tem dono. O povo é meu. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Peraí, parece que meio complexo. Deus está dizendo, se o meu povo que chama, Deus está ouvindo o chamado, mas não está ouvindo a oração. Porque chamado Deus ouve de muita gente, ou chamado Deus escuta, a oração Deus recebe. E só entra em uma oração profunda quem vive uma vida de arrependimento. O meu povo se humilhar e orar e me buscar e me clamar e se converter, eu ouvirei, perdoarei, sararei. Você está me entendendo? Tem vale, mas tem profeta no vale. Tem vale, mas tem profeta no vale. Escute, eu falei de algo novo, mas eu estou falando de algo velho. Como que eu vou chegar no meio de um vale e dizer, ei, Deus não enterrou, mas lá na frente de Deus, e eu abrirei as vossas sepulturas? Se Deus não enterrou, por que tem sepultura? Eu vou te revelar o porquê. Eu vou abrir as vossas sepulturas. Não é porque o povo estava na sepultura, é porque o sonho de Deus que estava no povo, Deus colocou lá, pastor Rafael. Pegou aí ou não? Deus te deu um sonho, você pega o sonho e coloca na sepultura. Então eu abrirei as vossas sepulturas e vos tirarei de lá. Sabe por quê? Porque eu e você não somos ossos sozinhos, nós andamos com sonho. Quando Deus levantar o exército, Deus não só vai te levantar, mas Ele vai colocar os sonhos que estavam enterrados. Sabe por quê? Porque Ele sonha contigo. Pastor, eu desisti, eu coloquei o sonho na sepultura, mas eu estou como um osso seco. Escute, eu estou aqui nessa noite para te dizer, ouve! Escuta aqui. Dentro do vale tinha fêmur. Dentro do vale tinha tíbia. São ossos grandes, sim ou não? Mas quando Ezequiel diz, por acaso, Deus diz, por acaso poderão reviver esses ossos? Qual foi a resposta de Ezequiel? Ele está vendo o quê? Osso seco. Ele está vendo o quê? Morte. Ele está vendo o quê? Não tem jeito mais. Mas o que ele crê? Tu sabe. O Senhor me colocou aqui, e eu vou falar o que o pastor Rafael, nós não estamos aqui numa reunião, não estamos aqui num congresso, estamos aqui num propósito, porque andamos num propósito. E Ezequiel, ele está dizendo assim, tu sabe, porque o propósito é do Senhor, eu estou aqui para cumprimento de propósito. Você está entendendo? Tem vale que Deus te coloca, não é para você criticar osso, mas é para você profetizar. Ei, Deus não te coloca no vale de ninguém para que você critique o osso do outro, mas Deus te coloca para dizer qual é a orientação que vem de cima. Não tem vida nos ossos, não tem vida no vale. Não tem vida nos ossos, não tem vida no vale. A visão é terrível. Mas escute uma coisa, talvez você está aqui e lá na tua casa está como vale. Não tem vida no vale, não tem vida no seu filho, não tem vida nas suas finanças. Mas escute uma coisa, tem profeta que Deus coloca lá. Ezequiel, pode. Ezequiel, pode. O Senhor sabe. E o que é que Deus diz? Então, abra a boquinha, profeta. Você não está entendendo. Tem alguém olhando para mim falando e está dizendo, o que esse cara está falando? Eu vou te dizer aqui, pega a palavra de Deus, pega a palavra de Deus. O que Deus disse para Ezequiel? Então profetiza. Tu está calado por quê? Sabe o que está acontecendo em casa, sabe o que está acontecendo com o filho, sabe o que está acontecendo na empresa, sabe o que está acontecendo no seu ministério, sabe o que está acontecendo no seu casamento. Então o que é que tu está fazendo, meu irmão? É hora de você profetizar. Boca de profeta tem que ter vida.
Boca de profeta tem que ter levanta. Boca de profeta tem que dizer assim diz o Senhor. Boca de profeta está de ei, Ezequiel diz então, profetiza Ezequiel. Ei, vem dos quatro ventos, ó Espírito Santo. Eu vou colocar dentro de vós tudo novo. Mas quando é velho, primeiro ele profetiza. E tudo o que Deus manda o profeta falar, gera som. Você não entendeu? Olha para o teu irmão e diga para ele: você está num ambiente, e tudo o que Deus manda você fazer, no ambiente, vai te ouvir. Rebuliço. Ezequiel, pá! O fêmea é grande ou pequeno? O que é? Como começou a profecia? Ouve. Martelo, bigorna e estribo são os menores ossos do corpo humano. Sabe onde está? Está onde? Então, para o grandão ouvir, o pequeno tem que ouvir primeiro. Para o grande estar de pé, o pequeno já ouviu. Você não entendeu? Porque Deus pega as coisas pequenas para levantar as coisas grandes. Deus pega os loucos para confundir os sábios. Profetiza. E ele profetiza. E o que a Bíblia diz? Ouve-se o quê? Um reboliço. Espera aí. Eu vou chegar na cruz. Calma. Profetiza, Ezequiel. Então profetizei, como me deu ordem, e ouvi um ruído. Ei, avivamento não começa grande. Teve reboliço, e reboliço é bagunça, é barulho. É aqui. É lá na igreja da cidade. Só nego perturbado, doido. Ouve-se o que primeiro? A faísca, ó. Olha a faísca. O que acontece primeiro? Um ruído. Pequeno. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebor. Começou pequenininho. Era um exército. Mas o osso da perna do cabo não cabia na perna do sargento. Pegou aí ou não? Se era um exército, tinha patente. O osso do Van Basten não cabe no osso do Mateus. São tamanhos diferentes. Mas por tanto tempo que tinha tantos ossos, eu não vi a Bíblia dizer que nenhum soldado mancava. Nenhum. Porque cada osso sabia o seu lugar. Cada um de vocês tem que saber o lugar de vocês no reino. Deus levanta pastor. Deus levanta evangelista. Cada um tem seu lugar. Mas escute o que acontece no vale. Teve reboliço e os ossos se ajuntaram. Cada um no seu osso. Cada soldadinho não faltou um ossinho. Veio carne, veio tendão, veio pele. Você entendeu como que a estrutura ficou?
Os ossos se ajuntaram. Aí veio o quê? Tendões. Ligou tudo. Nervos. Que mais? Carne. Encheu, preencheu a estrutura. Mas depois, pastor Rafael, a estrutura estava preenchida, mas estava nua. E veio a pele e cobriu tudo. O exército está de pé, mas está imóvel, porque não tem um espírito. E aí o que Deus vem e faz? Deixa eu te falar sobre uma palavra aqui. Eu sei que você está bem calado, é porque você está prestando atenção. Mas você não sabe o que está pairando aqui, irmão. A minha vontade era de sair correndo, mas eu preciso entregar o resto da palavra. Tinha estrutura, um exército. Mas vem Deus como no Éden veio e insuflou. Você não entendeu. Alguém aqui sabe me explicar o que é a palavra insuflar? A palavra insuflar começa lá no Gênesis. Insuflar é Deus beijando o que criou. Você não entendeu. Porque o Ruach HaKodesh, ou o sopro de Deus, é como se Deus estivesse dizendo, e viu Deus que é muito bom em de estrutura. Insuflar é colocar algo do lado de dentro através do sopro. Essa é a palavra insuflar. Colocar algo dentro de, colocar algo através do sopro. Adão recebeu um insuflar de Deus, mas Adão perdeu. E a promessa de Ezequiel, Deus faz o quê? Insufla de novo. O que é insuflar? É Deus se colocar dentro do homem ou dentro da estrutura através do sopro. Você quer mais do que isso? Agora presta atenção comigo. Deus faz o homem de barro e coloca o que dentro dele? Ele mesmo. Agora sabe o que eu acho lindo? É porque existe tesouro e existe riqueza. Deus não colocou riqueza dentro de você, varão. Porque Paulo disse que tem um tesouro de vaso de barro. Então tem muita gente que tem tesouro na mão. Tem riqueza na mão. Mas tem muita gente que não tem riqueza na mão, mas tem tesouro dentro. Tem gente aqui que passa prova financeira, mas tem tesouro do lado de dentro. E sabe que a excelência do poder é de Deus e não dele. E toda vez que você acha que está acabado, vem Deus e fala assim: provi. Porque Deus não vai te deixar morrer nem te deixar na prova. Deus vai passar com você na prova. Ei, querido, Deus não permitiu Daniel ser livre da cova, mas ser livre na cova. Deus não permitiu Sadraque ou Misael, Azarias e Ananias ser livre da fornalha, mas dentro da fornalha. E lá dentro da fornalha não estava o quarto homem, estava o primeiro, porque antes dos três chegar, Jesus chegou primeiro. Nós estamos falando de uma conferência chamada Fire. Escute uma coisa: o fogo que estava dentro da fornalha, não foi ele que matou os que levaram os jovens para lá. Porque os jovens, aqueles homens eram acostumados com o fogo total da fornalha, mas eles não eram acostumados com o fogo que já estava lá dentro. Na verdade, o fogo que desceu se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você não entendeu? Tem alguém que se perturba e diz: ei, eu estou vendo alguém lá, eu estou vendo alguém lá. Escute uma coisa: a fornalha não tinha visão, porque o fogo da fornalha de Nabucodonosor era escuro. Mas o fogo de Deus é diferente do fogo do homem. Quem levou para matar, morreu. Porque a ordem era aquecer 7. 7 é o número dele, não o número do homem.
Então quando diz aquece 7, invocou quem pode, quem é, quem faz e quem opera. Você não entendeu? Quem invocou nem sabe, mas desceu, Jesus desceu. Ei, ele desce para dentro. Ei, meu irmão, ele vai te encontrar dentro de lugares, querido, improváveis. Ei, lugares de morte. Deus, ei, Jesus encontra com 3 homens, com 3 jovens, no lugar de morte. Ei, Jesus, ele é o alfa, o ômega. Você sabe o que é isso? Quando você pega a relação dos leões, leão não caça, quem caça é leoa. Quem caça é a leoa. E interessante que quando aí a minha esposa gosta, ela gosta. Como é que é, meu amor? Net Geo. Quando a leoa, ela caça, ela leva a caça. O leão aproveita e come. Leão alfa. E quando um leão é expulso do bando, ele procura outro bando, que já tem um leão. E o leão, que é chamado leão alfa, ele tem que ficar debaixo da cobertura daquele leão. Aquele leão que chega no bando, ele só faz se o alfa mandar. Tinha leões na cova, sim ou não? Quem mais estava lá? Mas o anjo do Senhor está em letra maiúscula, teofania, desceu e fechou a boca dos outros leões. Por quê? Porque além de ser alfa e ômega, ele é o leão da tribo de Judá. Ei, o exército está de pé. Agora o exército recebe vida. E quando nós olhamos o capítulo 37 de Ezequiel, depois que o exército recebe vida, Ezequiel, ele fala sobre a cruz. Porque aqui está falando da casa de Israel, mas no capítulo 37, versículo 15, está falando para nós. Está falando de um povo que ia trazer um ajuntamento, porque existia uma divisão. E aí nós precisamos entender que Deus não é o Deus da divisão, então é Deus que une. Então para unir ele só une na cruz. E aí o Ezequiel ele fala de 2 pedaços de madeira, mas os 2 pedaços juntos, cruz. No Ezequiel 37, no 37:15, ele fala de um só rei reinando sobre todos. Então quem é o rei? Jesus. Mas ele também fala de um pastor pastoreando sobre todos. Então em Ezequiel capítulo 37, versículo 15, ele fala de cruz, sofrimento, ele fala de rei, ele fala de pastor. Se você pegar o Salmo capítulo 22, fala do Messias que sofre. 23, o que pastoreia. 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Rei poderoso na guerra. O que é que Adão perdeu? Fôlego. O que é que Adão perdeu? Um espírito. Então Adão está morto espiritualmente. O que é que o povo de Israel estava? Morto espiritualmente. E o que é que nós estávamos antes da cruz? Mortos e inimigos de Deus. Sim ou não? E o que acontece na cruz? Jesus vai para a cruz, para cumprimento do propósito. Do capítulo 15, do capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, do capítulo 37, versículo 15. Do capítulo 53 de Isaías. E aí Jesus está na cruz, sangrando, ferido no madeiro, e ao mesmo tempo na espada. Escuta aqui. A espada do Éden é a cruz de Cristo. Não, pastor, você é doido, mais do que você pensa. A cruz, porque a espada colocada na porta do Éden foi para guardar o caminho da onde? Da árvore da vida. Não foi do Éden, foi da árvore. Porque senão Adão comeria e se tornaria pecador eterno. Então a espada guarda o caminho. E a cruz devolve o caminho. Porque quando Jesus está na cruz, ele está na espada. E o cumprimento de Salmo 68, 21 é porque eu só posso cravar algo se eu estiver na parte de cima. Quem está na cruz? Mas quem segura a cruz? E quem crava a cruz? E o que é o crânio da caveira cabeluda? Porque em Gênesis diz, o calcanhar vai estar ferido, mas ele vai esmagar. A ponta da cruz entrou, mas os pés de Jesus ficou por cima. Sabe por quê? Para que ele diga, soberano sou.
E interessante que na cruz, se nós entendermos a história da palavra tetelestai, alguém conhece a história da palavra tetelestai? Porque no tempo de Jesus, no tempo dos poderosos, no tempo dos reis, a palavra tetelestai era comum. Por quê? Porque se o Rafael, pastor Rafael, era o escravo do Guilherme, e eu era um rei poderoso, eu chegaria para o Guilherme e diria: Guilherme, eu quero libertar Rafael, você me vende ele? Sim. Qual é o preço? Tanto. Faz o contrato. Aí o Guilherme faz o contrato, o Guilherme vai bater o sinete no contrato, mas eu que estou comprando Rafael, vou pegar o contrato dele que já está sinetado, e vou pegar o meu sinete e vou bater no contrato acima do sinete dele. Mas lá embaixo, eu que estou comprando o Rafael, declaro no contrato do Guilherme, escrito tetelestai. Porque o rei compra o escravo da mão de outro poderoso, dizendo tetelestai. Então eu estou dizendo para o Guilherme: a dívida está paga. Eu estou dizendo: eu não te devo mais nada. E eu estou dizendo: você está livre. Ai, ai. Aí Jesus vai para a cruz. Quem é que estava escravo? Quem é que era escravo? Nós. Todos nós que estamos aqui. Além de escravos, condenados. Além de condenados, separados de Deus. Mas Jesus não levou para a cruz papel e nem caneta. Sabe por quê? Porque a moeda do reino é o sangue. A caneta do reino é a cruz. A tinta da caneta é o sangue. Mas o papel escrito é você. Só que o papel precisava de selo. Ai, ai. E aí há um grito na cruz. Não há uma escrita na cruz. Quem escreve na cruz são os homens dizendo: ele é o rei dos judeus. O que está escrito, está escrito. Jesus na cruz não escreve. Sabe por que ele não escreve? Porque verbo não pode escrever. Então o que ele faz? Ele verbaliza. Ele grita. Porque todo o universo tem que ouvir. Tetelestai. Eu comprei o mundo todo. A dívida está paga. Agora escute uma coisa: se ele te compra, ele coloca dentro de você o que ele quiser. Se eu passo a ser agora o papel que ele vai escrever, então ele coloca em nós o que ele quer. Na cruz, e aí nós vamos receber fogo, e nós vamos sair daqui renovados. Presença. 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 Tem um monte de papelzinho aqui que Deus vai virar a página, entendeu? Presença. Você não está mais, você não mora mais no vale. Você não é mais osso. Ele esteve aqui. Jesus esteve aqui como homem para mostrar Deus para nós. E ele retorna como homem para nos mostrar para Deus, redimidos, lavados, limpos, transformados. Mas ele disse que não nos deixaria órfãos, porque enviaria quem? O selo. Que selo? O selo da carta.
Deus não chama casa vazia. Deus não envia casa vazia. Deus não usa casa vazia. Deus não vai usar casa vazia para curar, porque não tem nada do lado de dentro para externar do lado de fora. Renini, eis-me aqui. Aí, Jesus na cruz tem que pisar firme, com os pés pregados, meu querido Ederson, para levantar seu corpo, sabe para quê? Para conseguir respirar. Tinha de 80 passou para 70, de 70 para 30, de 30 para 20% de oxigenação nos pulmões de Jesus. Segundo um médico que escreve a crucifixão de Jesus à luz da medicina. O que sobrou? 20%. O que são os 20%? Fôlego. E por que ele retém os 20%? Para terminar dizendo: o que Adão perdeu? O que Adão perdeu? O Espírito foi para quem? Foi para quem deu. Quem deu o Espírito? Deus. O segundo Adão vem, pastor Rafael, e está na cruz com o último fôlego, e o último suspiro de Jesus, o que ele fala? A ti eu entrego o meu Espírito. Agora o Espírito está na mão de quem? E aí a Bíblia diz: fica lá. Ô Natan, fica lá. Ô Ederson, fica lá. Pastora Michele, fica lá. Aonde? Aonde eu determinei. Fique em Jerusalém, porque Ezequiel vai cumprir lá. Fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus declara: ei, e recebereis dunamis, poder, dinamite, que varaço. Ai, fala para o seu irmão, não rebaixa Jesus não. Porque quem não tem o Espírito Santo rebaixa Jesus, meu Deus do céu. Você quer ver? Lá em Cesareia de Filipos, Jesus diz assim: oh, quem é que os homens estão dizendo que eu sou? Aí o discípulo diz: Elias, rebaixou. É Jeremias, rebaixou mais. É algum dos profetas, rebaixou mais. Jesus não é Elias. Jesus não é Jeremias. Jeremias e Elias estão muito abaixo do nível dele. Por isso que eu falo que eu gosto de gente doida. Você sabe por quê? Porque Pedro era o mais vacaiado. Todos os outros discípulos rebaixou Jesus, mas Pedrão diz assim: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ei, disseste bem, Pedro, não foste carne e nem sangue que te revelaste, mas o meu Espírito. Ei, erabaço. Eba, toquei lá pro sacancho colar pra ser. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ezequiel disse: eu vou fazer tudo novo. Ezequiel 37, o povo está tudo velho. Deus vai lá e faz tudo novo. Um exército que é osso, agora se torna um exército de verdade, que levantou tudo. Por causa de uma voz. Você não está entendendo? Por causa de uma voz, você pode levantar alguém, mas por causa de uma voz, você pode matar alguém. Não pise em osso, eu vou repetir.
Deus não enterra aquilo que Ele vai usar de novo. Deus não enterra ministério que Ele vai usar de novo. Tem gente criticando, mas Deus vai usar de novo. Tem gente zombando, mas Deus vai usar de novo. Tem gente caluniando, mas Deus vai usar de novo. Você não está entendendo o que Deus está querendo dizer. Tem pessoas que quando Deus começar a usar de novo, vai perguntar, mas Deus é ela, é ele. Deus está dizendo, é minha casa. Deus não quer opinião de homem. Deus não perguntou para ninguém sobre o seu ministério. Deus não pegou opinião com ninguém para te levantar. Pergunta se Deus perguntou a alguém no tempo de Jeremias. Se é daquele vento da mamãe de Jeremias, se o que estava lá dentro era bom. Deus só falou, Jeremias, antes que houvesse dia, eu te escolhi. E as nações já te dei. E se Deus escolheu e deu, nenhum homem pode tirar. Ninguém. Porque tudo para cumprir propósito tem que passar processo. Processo dói, mas não mata. Processo dói, mas não destrói. Processo dói, mas não vai te enterrar. Processo dói, mas te faz crescer e te amadurecer. Eu tenho que falar. Teve gente que passou na vida de vocês, pastor Rafael, pastora Michele, que não destruiu o ministério. Só fez como Judas fez com Jesus. Escuta aqui. Judas era um fruto podre. Quem aqui gosta de plantinha? A sogra do Rafael deve gostar, né? Quando uma fruta, mandioca, nós vamos lá pegar umas. Quando uma fruta podre, ela é pega no pomar, ela serve para quê? Para jogar fora? Serve para quê, irmã? Serve para quê? Semente ou adubo? Pegou ou não pegou? Judas era um fruto podre andando com Jesus. O que ele serviu para Jesus? Para matar, para destruir, para acabar com o ministério dele? Não, para fazer crescer. Judas era o fruto podre, era o adubo na raiz de Jesus, que é a árvore. Pessoas que passaram na vida de vocês como fruto podre, não foi para matar vocês como árvore, mas foi para dar maturidade, fazer vocês crescer. Ei, escute, os frutos de Jesus depois da entrega de Judas, porque, escute uma coisa, tem gente que está na mesa com Jesus, mas não está com Jesus. Ei, a gente conhece característica de Judas, irmão. Quando no lava-pés, no capítulo 13 de João, Jesus lavou o pé de todo mundo, sim ou não? Judas deixou Jesus lavar o quê? Seus pés, mas não deixou levar o coração. Agora o Pedrão doidão está dizendo assim, joga água, lava tudo. E aí Jesus diz, quem já foi lavado não precisa de ser lavado novamente. Sabe por quê? Porque você foi lavado toda a vida. O lavar que Jesus está dizendo é um processo de transformar. Ele não está dizendo que ele vai jogar água em você e de hoje para amanhã você vai se tornar uma varoa perfeita. E recebereis por ao descer sobre. Agora pega a revelação. O Espírito de Deus só desce em quem já desceu. Pegou ou não? O Espírito de Deus só desce em quem já desceu. Porque quem obedece já entendeu a voz. E quem está lá, 120, esperando,
está esperando em um estado de humilhação. Porque entendeu que lá em Êxodo, Deus diz, a Bíblia diz, e Deus desceu. A Bíblia diz, e eu desci para livrar. Aí você entende que Jesus desceu. Jesus veio do céu para onde, irmão? Jesus veio do céu para onde? Do céu para a terra? Sim ou não? Sim? E se eu te falar que não? Jesus, ele não veio do céu para a terra. Jesus veio do céu, passou na terra. Jesus veio do céu para o propósito. E o propósito de Jesus não era vir do céu para a terra, ir do céu para a cruz. Ele vem do céu, passa por Maria, passa na terra, províncias, cura, acontece, mas ele vem com um propósito, não é do céu para a terra, é do céu para a cruz. Ele devolve o Espírito para Deus, e quem permanece em Atos, por que Jesus devolve o Espírito para Deus? Adão perdeu, Jesus recebe, porque a profecia, agora eu quero concluir, Jesus recebe porque a profecia de Isaías diz, pois o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para dar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, tirar da prisão ao oprimido e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus levanta no meio daquele lugar e ele pega o livro e a Bíblia diz o quê? Que ele lê o quê? Isaías, lê sobre quem? Sobre ele, o Espírito do Senhor está sobre mim. João Batista, quando batiza Jesus, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito desceu. Mas quando Jesus está na cruz, Jesus devolve o Espírito que Adão perdeu. E quando nós entendemos Atos 1:8, Jesus está dizendo, recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o quê? O que eu devolvi para o Pai. Aí o Espírito está com o Pai, até Jesus chegar lá. Quando Jesus chega, o povo está lá aonde? Eles estão aonde? Orando, esperando, clamando, fire, power, poder, para se tornarem o que? Baruch Rabá Beshem Adonai. Os benditos que vão no nome do Senhor para anunciar. O que é que eles estão esperando? Porque o que é que eles estão vivendo em Atos? Galgal. Porque até então, pastor Rafael, pastora Michele, os irmãos do louvor, os demais irmãos, os obreiros dessa casa, até então, Galgal. A glória só está? Galgal, a glória só está? Só que Galgal não é glória só que sobe. Galgal é glória que desce. Galgal é glória que sobe e chega às narinas. Deus recebe. E depois Galgal, subiu glória, desceu glória. Subiu adoração, desceu power, poder. Ei, querido, subiu humilhação, desceu o quê? Eu queria, se não for, porque a gente tem que pedir primeiro, porque a humildade precede a honra, né? Se não for pedir demais, os irmãos do louvor, para deixar os irmãos tocar um hino, eu queria chamar minha filha aqui, a Bárbara. A minha filha e a Bárbara. Mateus e João e o Vandeir. É os filhos. Aos irmãos aí que do louvor que eu quero agradecer vocês pela humildade de. Qual que é o texto que eu terminei? Atos 1. Atos capítulo 1, versículo 8, promessa. Atos capítulo 2, de repente. Deixa eu falar alguém aqui passou de repente na vida? Passou. Muitos de repente. Aí de repente o pastor Rafael está lá em cima do bom gosto,
Depois, de repente, o pastor Rafael está lá. Aonde? Como é que chama lá? Não, lá no Uberlândia. Isso é de repente. Aí de repente ele volta. Aí de repente está aqui. E de repente nós estamos aqui. Ei, mas teve gente aqui que de repente ouviu uma notícia. Ei, alguém morreu. Igual eu, há 3 semanas atrás. O filho do meu irmão foi assassinado em Divinópolis. Enganado com um tiro na cabeça. De repente eu ouvi a notícia. E quantos de nós aqui não passou um de repente ruim? De repente o RH te chama. De repente, ei querido, alguém te leva na justiça. De repente, ei, você recebe uma notícia que você está com câncer, como eu recebi. De repente eu recebi uma notícia que eu estava com uma metástase de estágio 4. E de repente eu comecei a apodrecer em cima de uma cama. E de repente foi chegando, as drogas foram chegando. Irmãos, eu nasci dentro de um centro de macumba. Irmão, eu fui abusado sexualmente. Eu vivi no homossexualismo. Irmãos, eu vivi nas drogas. Irmão, eu fiquei podre em cima de uma cama. Irmão, eu odiava crente. Mas de repente alguém apareceu e disse: você não vai morrer de câncer, porque Deus tem propósitos e planos para cumprir na tua vida. Escute. De repente veio um som como de um vento. Escuta aqui, o de repente de Deus é resposta, porque som é voz de Deus. De repente você estava caído e Deus te põe de pé. Tá tudo pronto aí? Cadê? Tá todo mundo com o microfone aí? Ixi. Acende outra vez tua chama em nós. Ezequiel 36, promessa de mudança. Ezequiel 37, não pisa no que Deus não enterrou, porque Deus não vai enterrar o que Ele vai usar de novo. Ezequiel 37, 15, tem promessa de cruz. Ezequiel, ou Atos, tem promessa da descida do Espírito Santo. Porque para se tornar uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e para anunciar precisa de fogo. Deus provê. Pastor Rafael disse muito bem: quem acende fogo é Deus, mas quem se apresenta como lenha somos nós. E a minha pergunta é: essa geração tem lenha para queimar? Essa geração tem lenha para queimar? Então levante a tua mão e comece a receber da parte de Deus. Tem renovo nessa casa. Deus vai agregar os que Ele hão de salvar. A presença de Deus é notória.